Boa noite a todos. Muita alegria que nos encontramos essa noite, nessa casa de oração, de estudo, de aprendizado, para dar continuidade aos estudos da noite. E hoje nos coube trabalhar um pouco um tema muito vasto e profundo, que é a questão 918 de O Livro dos Espíritos, intitulada Caracteres do Homem de Bem. Essa questão 918, ela traz algumas características do homem de bem, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da perfeição espiritual, Allan Kardec desenvolveu o tema de uma forma mais profunda, acrescentando alguns itens na característica do homem de bem, que não está contido no Livro dos Espíritos. Vamos tentar trabalhar um pouco de cada um, para tentar abranger o máximo possível do tema. Inicialmente, vamos voltar a 2000 anos atrás. No deserto da Judéia, João Batista pregava o arrependimento àqueles que ali viviam. Ele era o precursor do Cristo. Ele veio anunciar a vinda do Sol maior que iria vir até o planeta Terra, nos ensinar a grande lição do amor. João Batista pregava a lição do arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o Reino dos Céus. O arrependimento como condição primeira da transformação da criatura rumo à perfeição espiritual. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo Código Penal da Vida Futura, ele nos ensina que o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração do espírito. Sem arrependimento não há progresso. Sem arrependimento não há evolução. João Batista pregava no deserto da Judéia e batizava. Como que era o batismo de João Batista? As pessoas iam até ele, professavam os seus pecados, que estavam arrependidos de tudo que haviam vivido até ali e queriam começar uma vida nova. E como simbolismo desse recomeço, as pessoas iam até o Rio Jordão, eram submergidas no Rio Jordão e, ao se levantarem, era o símbolo de uma nova criatura que estava nascendo a partir daquele momento. Inclusive com um novo nome. As pessoas adquiriam um novo nome. Então era uma nova criatura, uma nova identidade que nascia a partir dali, apagando os erros do passado e iniciando uma nova trajetória na sua caminhada evolutiva. E veio Jesus nos ensinar vários ensinamentos que podem ser sintetizados no amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Após Jesus, Paulo de Tarso, o grande pregador, o grande divulgador do cristianismo nascente. Paulo de Tarso, que vivenciou em si próprio João Batista e vivenciou Jesus. Porque Paulo de Tarso, após o encontro com Cristo na estrada de Damasco, ele, caído ao chão, ele refaz uma reflexão profunda de tudo que havia vivenciado até ali. E ele se arrepende. E ele decide mudar. Ele decide se tornar um novo homem, uma nova criatura, com base nos ensinos do Mestre amado. E a partir daquele momento, Paulo de Tarso começa uma luta íntima dia a dia para vencer as suas imperfeições, para vencer as suas mazelas morais e se tornar o grande Paulo de Tarso que todos conhecemos. Até chegar a um ponto que na carta aos Gálatas ele afirma: hoje já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque aquela personalidade pecadora, aquela personalidade cheia de erros e equívocos do passado, havia morrido. E havia nascido dentro de si a personalidade crística, a personalidade do Cristo. Paulo de Tarso, exemplo para cada um de nós, que nos encontramos hoje dentro da doutrina espírita, de renovação, de transformação, desse renascer o novo homem, a nova criatura, com base nos ensinos de Jesus Cristo. Mas a questão 918 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade maior, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. Então, a gente começou com essa história de João Batista, de Jesus, de Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso ele vivenciou isso. A vida de Paulo de Tarso é o testemunho de um homem que teve um progresso real e que se elevou na hierarquia espírita.
na hierarquia dos espíritos. Então, essa é a pergunta de Kardec. Na pergunta, a gente já pode trabalhar alguns pontos. Olha o que Kardec está perguntando. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real? Então, existe o progresso que não é real. A doutrina espírita nos ensina que o progresso real é aquele que o espírito adquire virtudes. A virtude, a base da virtude é o conhecimento, é o estudo. A doutrina espírita ela é para ser estudada, para ser conhecida profundamente. E com base nesse conhecimento, o indivíduo promover a sua autotransformação. E nessa autotransformação, nessa vivência dos ensinamentos da doutrina, é que se reconhece o progresso real. Nós não progredimos realmente somente com o conhecimento. Conhecer a doutrina espírita, conhecer o Evangelho de Jesus, não basta. Isso não é sinônimo de progresso real. É preciso vivenciar. É preciso utilizar esses conhecimentos na renovação do homem interior. É preciso utilizar esses conhecimentos na nossa renovação, na nossa autotransformação. E Kardec continua, elevar o espírito na hierarquia espírita. No Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos ensina que, de uma forma geral, nós podemos classificar os espíritos em 3 classes: espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Na última classe, na classe inferior, estão os espíritos imperfeitos. O que caracteriza os espíritos imperfeitos? Predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Nós estamos nessa classe. Predominância da matéria sobre o espírito e propensão ao mal. Vamos recordar que estamos num mundo de provas e expiações, que é um mundo onde o mal domina e onde serve de exílio, ou seja, de aprisionamento para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então a nossa condição, o primeiro passo é aceitar a nossa condição de espíritos imperfeitos, que ainda predominam o mal em nossa intimidade. É o primeiro passo. Sem o reconhecimento da nossa inferioridade não existe evolução de forma alguma. Porque o orgulho, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz isso, o orgulho nos induz a acreditar que possuímos virtudes que na verdade não existem, como se colocássemos uma bela roupa para poder tampar o corpo todo deformado. Então, o primeiro passo, admitir a nossa inferioridade espiritual, que ainda estamos longe, distantes da perfeição e precisamos trabalhar no nosso crescimento íntimo. Então, essa primeira classe é dos espíritos inferiores. A segunda classe é a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. São os bons espíritos. Estamos caminhando para esse estágio. A Terra está indo para um mundo de regeneração. No mundo de regeneração, nós ainda não estaremos nessa segunda classe de espíritos. Lá nós vamos nos regenerar. O próprio nome diz, é um mundo de regeneração. Eu vou estar regenerando a minha personalidade, buscando o meu aperfeiçoamento para aí sim eu poder adentrar os mundos superiores. E nos mundos superiores só tem acesso o espírito que já está pelo menos na segunda classe. Ou seja, que ele já tem o domínio do espírito sobre a matéria e o desejo do bem, a vivência do bem. E finalmente, na primeira classe, são os espíritos puros, que atingiram o grau máximo de perfeição. Bem, quando falamos de evolução espiritual, de progresso, não podemos deixar de ler a questão 115 de O Livro dos Espíritos. É uma das questões mais importantes do Livro dos Espíritos, que é um resumo da nossa trajetória, o porquê estamos aqui, qual o objetivo da vida, qual o objetivo da criação dos Espíritos. Questão 115. Kardec pergunta assim para a espiritualidade maior: dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Ou seja, já os anjos, né, na filosofia de outras religiões, os anjos teriam sido criados perfeitos, Jesus foi criado perfeito, e tem os espíritos que foram criados imperfeitos, ou seja, foram criados espíritos bons e maus. A espiritualidade responde que não. Todos foram criados simples e ignorantes, com vistas ao progresso, à evolução. E nesse progresso e evolução, como que nós evoluímos, como que nós crescemos? Esse é o ponto-chave dessa questão. A espiritualidade nos ensina que, passando pelas provas da vida corporal, nós evoluímos.
e nós adquirimos o conhecimento da verdade. E com o conhecimento da verdade nós nos aproximamos de Deus. É interessante esse nos aproximar de Deus. Na verdade, nós estamos mergulhados em Deus. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o instrutor Albério nos ensina que o universo é a exteriorização do pensamento divino. Então nós estamos mergulhados na essência divina. Mas nós, com relação a ele, estamos distantes. Questão vibracional. Então, quando adquirimos as perfeições espirituais através das provas que a vida nos traz e adquirimos virtudes passando por essas provas, nós nos aproximamos de Deus. Somos todos filhos pródigos de retorno à casa do Pai. Então, através das provas que a vida nos impõe, nós evoluímos, adquirimos virtudes, adquirimos conhecimento e nos reaproximamos de Deus. Na questão 918, então, por que indício se conhece um homem que tem progresso real e que ele elevará o espírito na hierarquia espírita? Então, vamos ver a resposta dos espíritos. Qual foi a resposta que os espíritos deram para Kardec? Primeiro ponto: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal, todos, nós estamos falando aqui de pensamento, nós estamos falando de palavras e nós estamos falando de atitudes. Quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, todos os passos, todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. É vivência, é prática. É nos esforçarmos para vivenciar a lei de Deus. E onde que está a lei de Deus? Onde que a gente tem o conhecimento da lei de Deus? Nós sabemos que a humanidade teve 3 grandes revelações, fora vários profetas, de todos os países que trouxeram a revelação da lei divina, mas nós tivemos 3 grandes revelações. Primeiro Moisés, segundo Jesus e terceira doutrina espírita. Então essas 3 revelações nos trouxeram o que é a lei de Deus. A lei de justiça, a lei de amor e a lei de verdade, que é a síntese de toda a lei, através da doutrina espírita. Emmanuel, no livro Consolador, ele traz uma fala muito importante para a gente. Ele fala assim para a gente: no complexo das vidas diversas, ou seja, de todos os nossos processos reencarnatórios, o estudo prepara. Então é preciso estudar. O estudo é fundamental. Estudar a lei divina, para compreendê-la, para conhecê-la. Todavia, somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria inerente ao estado de plena iluminação dos redimidos. É preciso vivenciar, é preciso colocar em prática. Porque nós, quando a psicologia estuda a mente humana, e ela divide a mente humana em superconsciente, consciente, subconsciente, são estados mentais, nós somos os nossos hábitos, aquilo que nós já incorporamos ao nosso comportamento. A forma como que nós reagimos sem pensar, aquilo é o que nós somos. A nossa reação às circunstâncias da vida, quando a gente não tem tempo para pensar, aquilo que é automático, é aquilo que nós somos. Porque são os hábitos que construímos até hoje no nosso progresso evolutivo. Então, quando alguém nos agride, nós revidamos com outra agressão, é porque o que nós construímos dentro de nós foi ainda a imperfeição da intolerância, do revide. É isso que nós construímos até hoje. E para a gente desconstruir isso, somente vivenciando a pacificação, a paciência, a tolerância. É preciso trocar um hábito negativo por um hábito positivo. Isso é educação. O processo educacional é o processo de criar novos hábitos. E nós só criamos novos hábitos a partir do momento que nós vivenciamos aquela virtude. Então, eu conhecer o Evangelho de Jesus, eu conheço o Evangelho, sei sobre o amor, sobre o perdão. Mas eu vivenciar o amor e eu vivenciar o perdão, eu interiorizar verdadeiramente esse conhecimento em mim, é através da prática. Não existe outro caminho. Não existe outra forma de aprendizado. Então, por isso que a doutrina espírita nos ensina
que o Espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida representam a prática da lei de Deus. Então, o homem de bem é aquele que vivencia a lei de Deus. Paulo de Tarso, ele vivenciou a lei de Deus. Ele vivenciou com todas as suas forças a lei que o Cristo havia deixado. Ele colocou ela em prática e ele se transformou, ele se iluminou, se tornou uma nova criatura, a partir do momento que ele vivenciou aqueles ensinamentos. Mas continua a espiritualidade maior. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça. O que é a lei de justiça? Dá a cada um o que é do seu direito. Só que muitas vezes, o que nós fazemos? Quando é do nosso interesse, nós passamos por cima daquilo que é correto. Nós sabemos que estamos agindo errado, que estamos cometendo uma injustiça, mas pelo nosso interesse, nós prejudicamos o direito do outro. Então, uma das características do homem de bem, vivenciar a justiça, independente do meu interesse na situação. É preciso vivenciar aquilo que é justo, aquilo que é correto. E o que determina essa justiça? Tanto a lei dos homens, quanto a lei divina. O homem de bem é o que cumpre a lei de amor. Amor é fazer tudo o que eu posso de bem para aquele que está ao meu lado. Isso é o amor, é vivenciar, utilizar toda a minha potencialidade pelo bem do outro, né? Usar todas as minhas energias para auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Mas, infelizmente, movidos pelo egoísmo, nós fazemos o contrário. Nós exploramos aqueles que estão à nossa volta para satisfazer aquilo que achamos que é o nosso bem. Quando o amor, a proposta é o inverso. É o sacrifício próprio em benefício do bem do próximo. Mas, em nome do egoísmo, nós sacrificamos o outro em nosso benefício. O homem de bem é aquele que cumpre também a lei de caridade. O que é a lei de caridade? Livro dos Espíritos, questão 886, nos ensina que caridade é benevolência para com todos, ou seja, querer o bem para com todos. Isso é muito forte, porque ele fala para com todos. Então, alguém me fez o mal, aquele criminoso que cometeu atrocidades, é o querer o bem para ele, e não o mal, que é benevolência para com todos, não tem exceção, não tem exceção. E nesse ponto, nós precisamos trabalhar muito isso, porque trazendo para o lado do campo da criminologia, né, a sociedade de um modo geral, o que ela deseja para o criminoso? Que ele vai para uma cadeia, sofra tudo que puder lá dentro, apodreça lá dentro, pague muito mais do que ele fez. Então, nossa sociedade ela é uma sociedade vingativa. Nós ainda não aprendemos o perdão, quando se trata principalmente de um ato criminoso. Então, o homem de bem ele é benevolente para com todos. Alguém cometeu um crime, o que é o melhor para ele? Então, vamos trabalhar uma forma de recuperar ele, de ajudar ele a mudar a sua conduta. Não simplesmente querer vingar e expor ele a condições subhumanas de existência. Mas a caridade, além da benevolência para com todos, é indulgência para com as imperfeições dos outros. Então, alguém tem uma imperfeição, eu vejo algum equívoco na atitude de alguém, não espalhar, não criticar, não julgar. Eu posso auxiliar aquela pessoa naquela imperfeição? Posso, então eu vou auxiliar. Não posso, me silencio e faço uma oração. Mas o que a gente vê principalmente nas redes sociais? A gente descobre alguma pessoa fazendo algo equivocado, todo mundo divulga, todo mundo comenta e espalha. Então, isso é falta de indulgência, né? E se fosse com a gente? E se fosse com um filho nosso, aquela situação? Será que a gente ia gostar que as pessoas espalhassem aquela situação? Então, indulgência para com as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas, né? Quando alguém me ofende, perdoar. Mas perdoar não é simplesmente não revidar. Perdoar é muito mais do que isso. Perdoar é, ao mal, eu responder com o bem. Eu fazer algo de bom para aquela criatura que me ofendeu, que me agrediu. Isso é o verdadeiro perdão, né? O perdão é retribuir o mal com o bem. Porque simplesmente não se vingar já é um passo importante. Mas, se eu não consigo fazer o bem para aquela criatura, é porque ainda existe mágoa dentro de mim. E no perdão não pode existir mágoa, no perdão não pode existir ressentimento. Então, o homem de bem, ele vivencia isso. Então, a gente vê que é um esforço
grandioso que nós, na nossa condição espiritual, temos que fazer para alcançar essa condição de homens de bem, de homens e mulheres de bem, né? E quando a gente vê quanto a gente ainda tem que fazer, a gente tem que analisar o que eu estou fazendo, porque muitas vezes estamos simplesmente vivendo a vida, né? Simplesmente sendo o que somos, sem esforço nenhum para alterar a nossa personalidade, os nossos equívocos. Mas continua a espiritualidade maior. O homem de bem, possuído do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Fazer o bem pelo bem. E muitas vezes, quando nós ajudamos alguém, se lá na frente a gente precisar daquela pessoa, ela não nos auxiliar, a gente lembra na hora, mas eu ajudei ele, agora eu precisei, ele não está me ajudando. Né? Aquilo gera uma mágoa, às vezes até uma revolta, porque a gente faz o bem interessadamente, né? Então é o bem desinteressado, é o bem pelo bem do outro, né? Eu auxiliar alguém quando eu tenho condição, mas para que aquela pessoa tenha menos dor na sua vida, para que eu possa estar aliviando o sofrimento daquela pessoa, independente se amanhã ela vai poder me retribuir ou não. Nós não temos que pensar nisso, né? É o bem pelo bem. O homem de bem, ele é bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raça nem de crença. Então, ele é bondoso com todos, né? Muitas vezes nós nos fechamos no círculo familiar, muitas vezes nós nos fechamos no círculo religioso, mas não independe a crença, independe a opinião da pessoa, né? A gente vê principalmente no campo da política. Aí eu penso, eu gosto de determinado candidato, o outro gosta do outro, então ela vai brigar por causa disso, né? Então, eu não respeito a opinião do outro. Isso gera inimizade, gera brigas. Então, essa falta, né, de benevolência para com todos, independente da opinião que ele tenha sobre qualquer assunto, né? Outra característica do homem de bem, ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Deposita fé em Deus. Sabe que sem a sua permissão nada acontece, ele submete a vontade em todas as coisas. Esse ponto aqui é muito importante, que já que a gente está no mundo de provas e expiações, passamos constantemente por várias dificuldades, várias dores que nos trazem dor e que nos trazem sofrimento. O homem de bem, ele tem a consciência que nada acontece sem a permissão de Deus. Na questão 535 do Livro dos Espíritos vai mais além, fala assim pra gente: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então a gente imagina o pior crime que possa acontecer, né? Deus permitiu. Tem uma razão para aquele crime, tem uma razão para aquela situação, para a vítima ter passado aquela situação. Nós não compreendemos, porque nós não sabemos o histórico dela de reencarnações passadas, não sabemos a necessidade de resgate ou de prova daquela criatura, mas podemos ter certeza, tudo o que nos acontece é para o nosso bem, tudo, sem exceção, porque Deus jamais iria permitir que nos acontecesse algo que nos prejudicaria, que nos atrapalharia o nosso progresso evolutivo. Nada acontece sem a permissão de Deus e tudo tem uma razão de ser. E se Deus permite, essa razão é uma razão justa, é uma razão que quando nós tomarmos conhecimento dela, nós vamos falar, aquela situação no momento, na nossa inferioridade, nós enxergamos como uma grande injustiça, nós enxergamos como algo monstruoso, mas quando a gente tem o conhecimento do porquê, aquilo se torna algo justo e algo benéfico, né, no processo evolutivo daquela criatura que passou por aquela situação. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita sem murmurar. Ou seja, tudo que passamos na vida ou é prova para o nosso progresso evolutivo, ou é expiação, ou seja, a gente está resgatando dívida do passado. Então, se eu tenho que reclamar, eu tenho que reclamar de mim, de mais ninguém, né? Se alguém me fez um mal e aquilo gerou uma prova ou uma expiação, eu estou resgatando coisas do passado. O meu inimigo não é a pessoa que me faz o mal, é eu mesmo. Porque se eu fosse uma pessoa já um espírito perfeito, eu não estaria passando por aquilo. Então, a vida só me devolve aquilo que eu dou para a vida, seja na presente ou nas precedentes encarnações. Tudo que vem a mim é um reflexo daquilo
que eu já ofereci para a vida. Então não existe injustiça no plano maior da vida. No nosso plano nós podemos enxergar como injustiça, mas no plano maior da vida não existe injustiça. Outra característica do homem de bem: estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. E o que a gente faz na maioria do nosso tempo? Vai observar a imperfeição do outro. Ao invés de procurar analisar as nossas imperfeições para combatê-las e evoluir, a gente está observando só o defeito do outro. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Isso é progresso. Isso é importar com a sua intimidade, com a sua evolução perante Deus, é querer crescer. Então é preciso analisar dia a dia nas nossas atitudes e principalmente nas nossas reações. Porque quando a gente vai ter uma atitude para com alguém, a gente tem tempo de pensar, de refletir. Agora, quando a gente reage a uma situação inesperada, ali nós nos mostramos tal como somos verdadeiramente. Porque não dá tempo para dissimular. Então é preciso analisar essas nossas reações diante das circunstâncias da vida e analisar o que precisa ser mudado, o que precisa ser desconstruído para reconstruir uma nova personalidade. A gente vai finalizar as características do homem de bem nessas que a gente passou. Existem várias outras. Quem tiver a oportunidade de ler, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, então Kardec traz uma relação com várias características do homem de bem, para a gente poder estar refletindo qual daquelas características eu já consigo vivenciar e qual daquelas características eu ainda preciso me esforçar para poder interiorizar aquilo e para aquilo passar a ser verdadeiramente parte da minha personalidade. E a gente vai finalizar com Paulo de Tarso, iniciar uma reflexão final com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, na sua segunda carta aos Coríntios, ele trabalha assim para a gente: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. A doutrina espírita é o Cristo de volta. É o relembrar dos seus ensinamentos com um aprofundamento no conhecimento daquilo que ele nos trouxe. Então podemos dizer que se alguém está na doutrina espírita, ele tem que se tornar uma nova criatura. É dever de todos nós espíritas. A partir do momento que adentramos a doutrina espírita, é nosso dever nos tornar novas criaturas. Deixar as coisas antigas para trás e se fazer nova, uma nova personalidade. Combater o orgulho, trabalhar a humildade, combater o egoísmo, trabalhar a caridade, a fraternidade, renovação íntima. É isso que a doutrina nos pede. No livro Boa Nova, no capítulo 20, que trabalha sobre a história de Maria de Magdala, uma história belíssima, quem tiver a oportunidade de estar lendo, capítulo 20, nos fala que Jesus chamava os homens para uma nova vida. E a doutrina espírita nos chama para uma nova vida. A doutrina espírita nos convoca para uma nova jornada, a partir do momento que temos a possibilidade de ter contato com esses ensinamentos de luz. Por isso que no capítulo 4, no capítulo 17, tem 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bons Espíritas, que é um capítulo posterior ao homem de bem. Kardec trabalha assim para a gente: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Transformação moral. Se hoje eu sou a mesma pessoa de quando eu entrei na doutrina espírita, então tem algo errado. Eu preciso repensar o meu relacionamento com a doutrina, porque a doutrina pede transformação moral. E outro ponto que Kardec trabalha no item 4, ele havia acabado de falar sobre os itens do homem de bem, e ele fala assim: as características do homem de bem são as características do verdadeiro espírita. Então, se eu quero ser um verdadeiro espírita, eu tenho que me tornar um homem de bem, porque as características são uma só, de um e de outro. Então a gente vê a importância do tema. Quem tiver a oportunidade, chega em casa, dá uma lida no texto e vamos estar refletindo sobre onde a gente precisa ainda mudar, melhorar dentro daquele ponto. E vamos finalizar com Kardec. No livro Viagem Espírita, Allan Kardec fala assim para a gente: assim como reconhecemos o bom general por sua coragem e por seus talentos, o verdadeiro espírita é reconhecido pelas suas qualidades.
O verdadeiro espírita é reconhecido por suas qualidades. E continua Kardec: não basta dizer-se espírita, como não basta dizer-se cristão. É preciso prová-lo pela prática. É preciso prová-lo pela prática. Se dizeis que sois espíritas, sede no seu dia a dia, na sua vida. Que as pessoas olhem a sua atitude e vejam: ali tem um homem de bem, ali tem o espírita verdadeiro. E é isso que a sociedade está precisando. A nossa sociedade está precisando de exemplos, mais do que nunca estamos precisando de exemplos. Um dos maiores exemplos que já pisou esse planeta e desencarnou há pouco, Francisco Cândido Xavier, que é mais próximo, questão temporal do nosso processo reencarnatório. Ele foi um exemplo. As suas atitudes refletiam um homem de bem e, consequentemente, um espírita verdadeiro. Se era espírita ou não, independe. O importante é ser um homem de bem. A religião tem a função de tornar os seus adeptos homens de bem. Não importa a denominação religiosa. O importante é nos tornar homens de bem, novas criaturas. E vamos finalizando mais uma vez, só ler a última frase de Kardec: não basta dizer-se espírita como não basta dizer-se cristão. É preciso prová-lo pela prática. Que nos esforcemos dia a dia para que a doutrina seja mais do que um conhecimento, mais do que uma filosofia, mas que seja para cada um de nós uma nova rota de vida, uma nova rota na nossa existência, a partir do ponto que conhecemos dessa doutrina. Que essa doutrina de luz não seja só luz no campo do conhecimento, mas que faça luz também dentro de nossa intimidade. Que Jesus nos abençoe e agradeça a oportunidade. A prece. Tá.